Olá, pessoal. Aqui estamos nós novamente aqui no Instagram, segunda-feira. Tudo bem com vocês? Segunda-feira, 18 horas, sempre é horário da nossa mentoria. E hoje, se der tudo certo, eu vou conversar com a Isabela. Vou aguardar a nossa convidada entrar e aí a gente já começa a conversar aqui. Como vocês estão? De onde vocês falam? Vocês me ouvem bem? Como estão as coisas? Vocês estão aí com os seus caderninhos, como sempre, hã? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui que eu acho que ela já entrou. Eba, acho que vai dar aguardando a Isabela entrar pra gente poder conversar. Olá! Olá, Tudo tudo, bem? tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Que bom falar com você, Eu que Isabela. Seja bem-vinda. agradeço. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz por poder ajudar de alguma maneira e poder conhecer um pouquinho da sua história, de como tem sido a sua jornada aí no curso também, como que eu posso te Uhum. ajudar, enfim, eu sou toda sua durante a próxima hora. Então começa me contando pra Uau, gente aqui, bom. o Olha, que que você faz, de onde você é, eu sou como de que São você conheceu a vida Paulo. organizada. Eu já sigo seus vídeos há bastante tempo, né? Que eu venho namorando a ideia de me organizar um pouco melhor. Minha vida é um pouco maluca, desde a minha agenda até a minha vida mesmo toda, né? E aí eu falei, não, chega, né? Esse ano eu fiz 40 anos, eu falei, chega. Com 40 tá na hora de sentar e ter uma vida mais tranquila, ter uma vida um pouco mais direcionada porque eu quero agora para os próximos anos. Já tive meus filhos, já tenho uma carreira consolidada, Que legal. enfim. E aí eu resolvi que eu estava na hora mesmo de caminhar para algumas coisas que eu fui deixando engavetado, filhos pequenos, você sabe bem como é, e aí a gente vai, né, sobrevivendo. Então aí eu já namorava o seu vídeo há um tempão, aí esse ano eu falei, não, esse ano eu entro. Acho que foi ano passado que eu entrei. Aí estava toda programada esse ano para cuidar um pouco mais de mim, e um pouco mais para espiritualidade. Eu estudo Ayurveda há um tempo, Ai, então que legal. começar a implementar, pois é, começar a implementar algumas coisas da Ayurveda, né? Sempre namorando esse lado aí. E aí veio essa pandemia do ano passado e esse ano caiu na minha cabeça quando eu achei que eu ia conseguir migrar, porque eu sou psicóloga, eu sou especialista em trauma e luto. Nossa, Então, você pode imaginar esse ano aí o que virou. Então, basicamente o que aconteceu, eu sou professora, né, supervisora, enfim, pesquisadora, um monte de coisa. E aí esse ano, muitos projetos que a gente vem batalhando, o pessoal que eu trabalho junto, muitos anos, e tenho mestrado, doutorado, então todos esses grupos, a gente vem há muitos anos, né, sempre batalhando para introduzir o tema de luto, de perdas, trabalhar os traumas e tentar ampliar cada vez mais isso para escolas, empresas. Apesar do meu foco ser clínico, eu sou psicóloga clínica, sempre trabalhei em emergências, em várias outras áreas. E aí, com a demanda que veio, principalmente esse ano, né? O ano passado estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Aí, nossa. esse ano, a coisa mudou de figura, então tive que dar aí um reviravolta, porque muita coisa pela qual eu lutei os últimos 18 anos de carreira. Agora as oportunidades apareceram, então muitos projetos se somaram à minha vida no consultório e acabou que o trabalho virou uma prioridade nesse momento da minha vida, quando eu estava totalmente organizada para desacelerar e fazer uma outra coisa. Então, assim, eu fui atrás do curso, eu falei, não, deixa eu dar uma organizada aqui, pelo menos em algumas áreas da vida, e comecei a fazer o curso, então consegui, assim, me organizar com algumas coisas, algumas dicas que você deu foram super importantes para mim, coisas até básicas, assim, mas de agenda e lista de tarefas, algo que eu nunca tinha pensado. Eu sempre abria minha agenda e falava, ai Deus, Taca tudo lá. como é que eu começo esse dia? Aí você fecha e fala, bom, vou fingir que não está acontecendo, né? Aí um filho chama, outro filho chama, outro filho chama, e a coisa vai tomando essa proporção. E eu desencanava de olhar ali o que estava na agenda. Então eu consegui fazer uma boa limpa na agenda, ainda que eu não consiga realmente me ater muito a ela. Muitas vezes, como eu trabalho com muitas emergências, acontece toda hora da minha agenda, ainda mais nesse momento tão difícil, pipocar, né? Então, paciente muito grave, aí eu tenho que desmarcar, ou eu tenho que
remarcar alguém à noite, assim, de urgência, e aí mobiliza bastante a minha agenda. Mas, assim, essa parte é a parte que eu nado de braçada, eu faço isso há 18 anos. Né? Estudar também, ainda que esse ano o estudo esteja um pouco mais, depois que você passa por mestrados, doutorados, publicações e etc., a gente pega aí um jeito, ainda que o meu seja sofrido, eu jurei que eu não publico mais nada até eu aprender a fazer isso de um jeito menos sofrido, porque foram todos muito sofridos. Eu acabei meu doutorado com a minha última filha, minha última filha nasceu no meio do meu doutorado, e aí foi uma Uau. loucura. E aí eu jurei que nunca mais eu faria uma pesquisa, ou escreveria um livro, ou entraria em um artigo, qualquer coisa, até que eu aprendesse a fazer isso de um jeito bom. Então, esse foi uma coisa muito legal que eu estudei no seu curso. Eu já vi 4 vezes a parte de estudo, porque Que eu legal. preciso retomar alguns projetos, né, alguns artigos que estão pendentes e algumas coisas. E eu falei, não, eu vou aprender a fazer isso sem sofrimento. Porque eu adoro, mas eu sofro. Então, assim, isso vai ter que ser um lugar na minha vida aos poucos. Eu não preciso mais, né, de todo esse momento mais acelerado, eu não tenho data, mas eu gostaria de introduzir, voltar a escrever aos poucos. Nesse momento, obviamente, que isso, quando você diz aos poucos, já está jogado lá no cantinho do armário, porque eu estou aqui apagando incêndio das urgências da vida, né? Mas essa é uma questão que eu quero retomar. Mas eu me candidatei hoje a essa mentoria e, nossa, foi muito surpresa ter conseguido. Semana passada a gente não conseguiu, porque eu estava numa emergência. A hora que ela me ligou, eu falei, não, Puxa. bem hoje, eu já tenho uma Ai, emergência, como é que eu faço? E aí a gente conseguiu remarcar. Pelo seguinte, além do trabalho em consultório, né, e das aulas e etc. que eu dou, eu tenho 2 empresas que trabalham, que também estão dentro da área que eu trabalho. E eu acho que o meu maior desafio, desde o início, eu até cheguei a mandar, acho que uma pergunta, eu não sou muito boa nessa parte de mandar pergunta para curso, que é organizar os projetos que dependem de outras pessoas. Eu acho que esse é o meu maior desafio, uma vez que eu sempre trabalhei sozinha, né, no máximo, assim, quando tinha equipes, eu era mais nova, eu tinha chefe, aí agora, a hora que você vira chefe, a pessoa que tem que organizar todos os projetos e botar a coisa para rodar, eu me atrapalho demais no follow-up, principalmente quando eu vi, são muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, eu falo, puxa, cadê o último e-mail? Cadê a última mensagem de WhatsApp? Ou cadê o Você vai último buscar o status na documento? mensagem e não no Não, projeto em si, né? total. Eu falo, minha equipe não me abandonou ainda porque acho que me ama, porque eu me abandonaria. Eu largaria de mim mesma. Eu diria, olha, não dá, você deixa todo mundo louco, porque eu sou super acelerada, minha cabeça vata, ela vai assim. E a pessoa fala, calma, cadê o começo? Eu falo, mas como começo? Já estamos no final. Cadê o resto? Então, assim, e aí eu percebi que eu não só me atrapalhava, perdi muito tempo, porque eu tinha que rever onde é que estava aquele arquivo, onde é que estava, como eu atrapalhava a equipe. Muita coisa não depende de mim, depende apenas que eu dê o start e as pessoas resolvem, né? E aí eu comecei a ver que eu ficava enlouquecida. E como uma das minhas empresas, eu trabalho com palestrantes internacionais, tinha toda a questão de Nossa. horário. Às vezes eu me perdia no horário, que eu agendava a reunião, ou coisas de pagamento, que é um trampo, pagar fora do Brasil, a gente sabe, não sei se você tem essa experiência, é uma dor de cabeça dos infernos, Infelizmente já tive essa experiência e realmente né? é uma dor de cabeça, assim. E aí acabou que eu comecei a ter que agilizar de um outro jeito, até às vezes a botar alguns projetos super interessantes, porque eu acabava me perdendo nesse direcionamento da equipe. Então, eu tenho a TI, o pessoal do marketing, a minha sócia mesmo, né? As minhas sócias, eu tenho uma sócia numa empresa e uma sócia na outra. E eu falava, cara, esse projeto tá ainda aqui parado. Por quê? Eu tenho um projeto que eu tenho uma aula que eu tenho que dar, que faz um ano que eu não consegui terminar ainda a pauta da aula para soltar. Porque cada hora vai pipocando uma emergência. E aí eu já tentei todas as alternativas possíveis. Eu já falei, não, vou tirar semana a semana, foco da semana vai ser esse. Aí eu começo com o foco da semana. Vou terminar o planejamento dessa empresa. Aí no meio começa a cair as emergências, ou da outra, ou dos pacientes, ou da minha casa. Eu tenho 3 filhos, né? Aí começa, cair tudo. Aí, quando eu vou retomar 2 semanas depois, eu falo, gente, onde é que eu estava mesmo? Aí eu já estou em outro projeto, que a cabeça já foi e já fez outra coisa. Então, eu comecei a perceber que eu estava com muita dificuldade em como destrinchar esses projetos e acompanhar cada um deles, inclusive assim, aonde está
esse projeto, com quem tá, quem precisa finalizar o quê para começar uma outra coisa. Porque quando você trabalha muito sozinha, tá tudo na minha cabeça, né? Então, a organização do meu consultório, os meus pacientes, os estudos, até os meus alunos e as minhas aulas sempre funcionam muito na minha cabeça. Depois dos 40 eu vi que a gente precisa, a cabeça não é mais a mesma, então a gente precisa de um auxíliozinho da agenda aqui. E Mas mesmo que fosse, será que precisa ocupar a cabeça com isso, pois né? é, né? E aí, enfim, eu acho que a minha maior dificuldade está aí. Eu também descobri que eu não funciono bem com listas de tarefas online, né, no meio digital. Então, a minha listinha, ela fica aqui no meu caderninho. Eu vou riscando e grifando e pondo prioridades. A agenda Google funcionou super bem. Uma outra coisa que eu tentei migrar foram os arquivos para o Evernote. Eu ainda estou com dificuldade de dividir, porque assim, eu tenho muitos textos, né? Eu tenho muitos cursos que eu já fiz, eu recebo muito material, eu tenho... Para você ter ideia, deu um pau no meu computador, eu perdi meu mestrado e meu doutorado. Então, assim, Ah, tchaf, entendeu? Ainda bem que eles estão puxa. publicados em algum lugar, É, eu mas aí as recorto e colo. versões. Mas as versões e os arquivos, a sorte é que eu tinha impresso as autorizações e tudo, e tudo estava numa pastinha salvo. Então, Nossa. eu tenho muita dificuldade em organizar também todo esse material de ter... Bom, você sabe bem como é que é, né? A gente compra um monte de texto online, de revistas científicas. Então, eu tenho uma porrada de texto e que eu uso ainda muita coisa desses textos que eu tenho. Eu baixo muita coisa da internet, porque eu estou sempre estudando, então eu estou sempre com um monte de texto novo. Eu vou dar uma aula, montar um projeto, eu pego tudo que tem de mais novo e aí dá-lhe baixa texto. Então a tela do meu computador, assim, é uma biblioteca, praticamente. Então e aí eu falei, puxa, acho que eu vou tentar dividir as coisas no Evernote e vou ver se eu consigo fazer uma parte de referências e um jeito fácil de eu achar, inclusive as minhas aulas, né? Que às vezes eu preciso é, ter mais fácil uma aula que eu dei, que está no PowerPoint, sobre algum tema, e aí eu quero reciclar alguma coisa. Porque também nessa mudança de computadores eu perdi algumas aulas, tive que refazer, então são cursos que eu já dou há algum tempo. E eu tive dificuldade, então, com isso, eu não consegui me entender ainda com o Evernote. Mas eu também não assisti o tutorial até o final. Então, tá uma coisa na minha to-do list aqui. Eu comecei a mexer e me atrapalhei. E a lista de tarefas eu só consigo fazer ela à mão. Mas eu acho que a minha maior dificuldade mesmo é conseguir fazer o follow-up dos projetos, né? Encontrar um jeito prático que eu consiga ver todos os projetos e o que está em que pé, né? Para quem que eu preciso delegar aquela próxima função e cobrar. E aí, porque uma coisa vai impactando a outra. Então, eu estou tendo um pouco de dificuldade mais com isso, mais com esse gerenciamento mesmo. E aí até, obviamente, para encaixar na agenda, porque aí a hora que eu olho, eu falo, meu, que pé tá isso? Né? Que horas que isso me demanda o quê? Às vezes o que me demanda é eu mandar um e-mail, um convite para algum palestrante que a gente vai trabalhar, né? Ou me demanda fazer algum pagamento, ou me demanda postar alguma coisa no Instagram da minha empresa. Enfim, às vezes é uma coisa muito simples, o que me demanda de fato, Isabela, e a outra coisa está girando, né? O palestrante está gravando com a equipe de TI, enfim, minha sócia está gravando, outra coisa. Mas eu fico perdida nesse follow-up mesmo, da onde eu tô. Aí eu abro e falo, o que eu vou pôr na minha agenda essa semana? Aí eu fecho. Aí eu falo, não, deixa cair. Eu vou atender a emergência que cair essa Ela semana, dá porque eu não medo, né? sei. Ela dá Eu não medo. É sei o que tipo, eu parece tenho que você vai que... abrir e vai sair um monstro de dentro Não, eu não sei onde do... eu tô. Aí eu falo, quanto tempo eu vou precisar essa semana para me dedicar a essa empresa ou a essa? Não sei, porque eu não sei qual é a minha atividade naquela empresa naquela semana e onde estão o resto. E aí fica aquela troca de WhatsApp insana, né? De alguém viu, né? Alguém viu esse palestrante, né? Tá pronto o vídeo, tem que editar. E aí fica uma loucura que cai meio-dia, 1 da tarde. E entre pacientes eu vou dando Horários conta variados. de resolver. Só que esse funcionamento agora com todo esse momento, né, também de sobrecarga de trabalho
e etc. Aí eu falei, não, agora chega. Agora eu vou ligar para Thaís, vou pedir uma consultoria individual, vou fazer qualquer negócio, mas assim, só que vai ter que dar um jeito, Vamos dar entendeu? um jeito. Eu tô, Vamos eu dar um tô, eu tô jeito. ouvindo tudo que você tá me falando e tô anotando coisa pra caramba aqui, tá? Só pra constar, pra poder fazer as perguntas certas, que eu acho que isso que vai fazer a diferença no final das Tá. contas, né? Não, então só pra eu entender, o seu trabalho hoje, você é psicóloga clínica e você tem mais duas empresas e Uhum, além disso você isso. também é professora e pesquisadora, certo? Sim, Tem sim. mais algum elemento profissional aí que eu não tenha falado? Ah, não, acho que Tá. não. Essa Estudante tempo integral. é estudante barra pesquisadora barra, né, mundo do conhecimento de modo geral. Tá. Sim. Você ministra aulas com uma certa recorrência ou é Uhum. pontual de vez em quando? Você Ah, tem agora de vez em quando. Agora de vez em quando. Eu saí da pós-graduação, eu dava aula em pós-graduação e eu volto para pós em setembro. Aí, a partir de setembro desse ano, eu retomo as aulas numa pós-graduação. Então, por hora, você tem algumas demandas pontuais para gravar aula, Isso. como essa de um ano, etc, etc. É, essas são da minha empresa. A minha empresa, ela trabalha Che- com palestras online para Tá. profissionais da área da saúde. Então, eu estou dentro do luto e trauma, né, basicamente, comunicação não violenta, comunicação terapêutica. Então, eu tenho ali uma série de palestras e cursos para empresas que trabalham com pessoas e para profissionais de saúde, que está cada vez ampliando mais, né, essa empresa. Então, eu tenho aí Essa é algumas aulas. uma empresa. Uhum. E daí tem outra. Tem outra que está começando, que está nascendo semana que vem. Ah, você pode falar? Ou ainda não? Posso, na verdade, é uma empresa de materiais para trabalhar com luto. Então, Ah, são livros para trabalhar com luto com criança, com adolescente, são nossa. materiais para trabalhar o próprio luto. Então, são vários materiais que eu desenvolvi ao longo desses 18 anos, né? E agora eu tenho mais uma sócia que também trabalha com isso e a gente está tudo acabando a produção ainda. E a gente está saindo da empresa, e é uma empresa mesmo de venda online, né? O material que vai ter uma lojinha, que também vai ficar dentro da minha plataforma, né? Que a minha outra Entendi. empresa é uma plataforma. Porque assim, tudo está relacionado, meu trabalho. Eu não Eu tenho tava nenhum pensando tra... exatamente isso. É Exato. um Eu tô trabalho. vendo aqui alguém como vive assim, É, vivo, gente, é um sofrendo, mas trabalho. vivo. Mas Não, todo o meu é um trabalho trabalho para tá vida. ligado, né? Sim. Por exemplo, meu mestrado e meu doutorado foi com luto na infância. O resto Então, são todo formatos, esse... né? Exato. Então, todo esse material, inclusive a aula que eu vou dar, né, na minha empresa, na minha plataforma, é sobre luto infantil. Todo esse material que eu produzi para outra empresa é sobre luto, e eu produzo toda a parte de luto na infância. Então, assim, tá tudo relacionado ao que eu fiz a minha vida inteira de carreira. São Sim. só formatos diferentes e o tempo de pôr no papel, né? Não, maravilhoso, super coerente. E assim, a vida é isso aí, gente, né? À medida que a gente vai fazendo as coisas e vai evoluindo, principalmente na nossa carreira. Inclusive, isso era um comentário que eu ia fazer quando você terminasse de apresentar. Então, em primeiro lugar, obrigada por apresentar. Foi super legal. Eu tô super já curiosa, querendo conhecer mais sobre o seu trabalho. Parece realmente incrível, porque acho que todo mundo que já passou por um trauma, um luto, algo assim, sabe a importância de um trabalho, um acompanhamento desse jeito. Eu tô achando tudo maravilhoso, especialmente nesse momento. Eu anotei uma frase aqui para te falar que é o que é o paradoxo da nossa relação com o trabalho durante essa pandemia. Porque apesar de tanta infelicidade e tristeza que nos rodeia por tudo que está acontecendo, especialmente no seu caso, que lida com pessoas que diretamente enfrentam o luto, né? Nós que trabalhamos com algo relacionado assim, especialmente você com seu trabalho, teve um crescimento enorme, né? Uhum. Então, isso que você falou, eu já estava me preparando para ficar mais tranquila aqui e de repente, pá, tem um monte de coisas, um monte de oportunidades de mostrar ainda mais esse propósito que eu tenho, e aí as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, é um paradoxo, né? Porque a gente não se Claro. permite, às vezes, nem se sentir feliz e bem pelo que está acontecendo, por tudo, mas ao mesmo tempo a gente celebra as conquistas, né? Eu acho que esse é o ponto. Tá, e aí voltando. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar que uma parte também do que aconteceu é que muito desse trabalho que a gente faz, a gente quer mesmo, sempre quis, né, que a temática da morte, da perda, fosse muito trabalhada sem tabus, sem que a gente pudesse conversar sobre isso em escolas, em empresas, em como acolher as pessoas.
E aí, como essa batalha vem sempre, que a gente vai apagar incêndio, né? Então, quando morre alguém, aí Uhum. chama a gente para ir lá ajudar a equipe. E a gente vinha batalhando, gente, vamos formar pessoas. Pessoas que trabalham com pessoas precisam trabalhar com essas temáticas. E quando Super. tudo isso aconteceu, o que também aconteceu com a minha agenda, e talvez o exemplo da minha agenda, é que aí, obviamente, todas as pessoas da minha roda, que eu tinha contato, escolas, empresas, começaram a me ligar, Isa, pelo amor de Deus, dá uma palestra para os professores, faz uma roda de conversa. E a gente, como tem esse amor ao que a gente faz, muito, e batalhou muito, por isso eu fui enfiando tudo na agenda, né? E aí foi perdendo o pé, e aí, assim, e perdendo o pé mesmo, porque aí você vai fazendo de graça, você vai fazendo social, fazer atendimento social, monta grupo para atender profissionais que estão na linha de frente, e monta grupo, e aí o negócio foi... Então, uma parte da minha agenda também ficou comprometida com esse compromisso, que é um compromisso de vida, que eu sempre tive, e que agora deu uma enxurrada. Então, eu sempre fiz, Sim. mas era espaçado, né? Ah, vamos conversar aqui, vamos trazer um livro, vamos trazer um tema. E aí, de repente, todo mundo, pá, socorro, né? Vamos falar sobre isso agora. Então, eu também tive que me dedicar, e aí eu brinco que os meus filhos estão sendo criados bem em algum lugar. Hoje, uma supervisionanda minha perguntou: e teus filhos estão bem? Eu falei: olha, eu acho que eles devem estar também. Em algum lugar eles estão, Não estando né? Tá correndo tudo risco de certo. vida, tá tudo Não estou certo, correndo né? risco de vida. Eles super entendem o que eu faço e adoram o Claro. que eu faço e dão maior força. Meu filho revisa os livros comigo, meu filho é pequeno. E como a gente teve algumas perdas na vida, eu falo: filho, senta aqui, ó, mamãe tá montando um workbook assim, o que você acha? Aí ele dá opinião. Que Então eu tento legal. trazer eles um pouco para o meu mundo, para eles entenderem o que está acontecendo comigo, porque eu estou tão ausente nesse momento. Ainda ponho todo mundo para dormir toda noite, mas estou muito mais corrida. Então, isso foi um problema também, porque a minha agenda muda semanalmente, porque a cada pedido de socorro, eu ainda estou trabalhando o meu não, mas eu falo: ai, quer saber? Dá um jeito. Aí meu marido falou: ó, vou ter que dar palestra para tal escola, segura a onda aí. Ele: tá bom, vamos lá, mais uma. Então, isso A é Dalva importante te dizer. perguntou, eu ia perguntar também quantos anos eles têm, a idade deles. Os meus filhos têm 4, 8 e 19. Uau! É bom que tá um ajuda o outro ali também, né? Umas Total, idades super total. boas. Uhum. Eu tenho, enquanto você estava falando, quando eu comecei a trabalhar muito assim, fazendo palestra, bem antes da pandemia, né? Então eu viajava bastante, tudo. E o nosso filho era pequeno. E aí eu comprei um livro para ele que chama A Mãe que Chove, ou A Mãe que Chovia, algo assim, que fala, era um menininho que cresceu, a mãe dele era uma nuvem, uma coisa desse tipo, e aí ela sumia de vez em quando, né? E aí, na verdade, a grande história é que a mamãe precisa chover em outros lugares, porque outros lugares também precisam da água e tal. E aí, então, foi um livro importante para ele entender que a mãe dele às vezes ficava fora de casa porque ela ia chover em outro lugar, sabe? Mas ela sempre Que voltava e bacana. tal. É um livro bem legal, assim, para mães que trabalham, né, Ah, eu vou muito dar uma fora. olhada. Ele é Uhum. muito bonitinho. Perguntinha para você, básica, para a gente começar aqui, hein? Vamos lá. Agora eu só quero ouvir. Fale-me, fale-me sobre a sua capacidade de dizer não. Hum, pra quem? Pra Para as todo... demandas que chegam para você. Putz, baixa. Baixa. Trabalho muito nisso, assim, muito. Eu consigo hoje dizer não para a família, um pouco, né? Como filha, irmã, amiga, eu tenho hoje mais facilidade em dizer: ó, não vou no almoço de domingo essa semana que eu preciso descansar. Então, assim, para a família eu consigo dizer não, que também super apoia o meu trabalho. Acho que para o meu marido é o que eu mais consigo dizer não, coitado, também super apoia o meu trabalho. Porque Mas são eu acho compreensivos. são compreensivas. Assim, pacientes, eu tenho uma agenda lotada já há muitos anos. Esse ano eu abri um pouco mais por conta da Que tudo. gravidade da situação, né? E aí eu falei que eu já não atendo mais telefone, porque se eu atendo a pessoa me conta a história e como ela chegou até mim, geralmente são encaminhados por outros pacientes, aí eu falo: ai meu Deus, como é que eu falo não? Então eu contratei uma assistente que me ajuda um pouco com isso. Então eu recebo só pacientes hoje encaminhados mesmo por outros pacientes e casos mais graves, que eu sei que tem pessoas que é mais difícil de ter algum especialista para atender, mas eu tenho conseguido dizer não. Então eu fechei minha agenda de pacientes. Agora, para esses projetos maiores, tanto os da minha cabeça, que eu sou super criativa e a cabeça vai montando, né, uma Uhum. coisa atrás da outra,
como para pedidos assim de escola. Eu consigo dizer não para entrevistas, ainda que eu acho que às vezes né, é importante comunicar às pessoas. Eu costumo restringir um pouco entrevistas que tiram meu dia, então às vezes tem que ir até a emissora de televisão, ou tem que ir. Sim. Isso eu falo não tranquilamente, eu dou uma ou outra entrevista só. E não gosto também, não é muito a minha praia. Eu dou para alguns jornalistas que eu já conheço que me deixam rever o texto. Talvez eu seja um pouco acadêmica demais, mas eu tenho pavor de, sabe, passar uma informação Claro, e ela lógico. ser distorcida. Então eu às vezes dou algumas entrevistas para alguns jornalistas que eu já conheço, que sabem que eu vou rever antes dele publicar, mas não tenho muita paciência. Então essas coisas eu consigo super dizer não, já digo não, já repasso para colegas e tudo mais. Agora, para esses projetos da minha cabeça que começam a sair, eu falo, não, agora eu vou montar uma empresa que faz isso, agora eu vou montar um negócio que faz aquilo. E para os pedidos de palestras, assim, de conversas e palestras para escolas, abrigos ou outras instituições, assim, eu também não consigo dizer não. Eu me quebro toda, eu pulo Pilates, pulo a yoga e faço. Eu ainda estou trabalhando a minha capacidade de dizer não. Então, talvez uns 50% a gente pode trabalhar Tá, ainda a sua não. pergunta. Eu te pergunto isso porque, assim, você acha que você consegue fazer tudo que chega de demanda para você? Não dá, né? Dá, Não dá. não dá. Então, a questão é que se isso não é um problema, tudo bem, mas se tá de alguma maneira te incomodando, o que você pode fazer é Uhum. estabelecer alguns critérios, tá? Tá, Então, da mesma maneira que vou você até anotar. estabeleceu os critérios para o atendimento na clínica, você estabelecer também para que tipo de instituição eu vou ajudar se eles entrarem em contato. Tá. Quantas demandas dessa eu consigo atender por semana ou por mês? E dessa maneira você consegue ter até uma alocação de eventos. Eu sei que você trabalha com muita emergência, então em muitos casos isso é mais difícil. Então você às vezes pode deixar para fazer mais sob demanda imediata do que pensando um pouco mais a longo prazo. Mas e se você fizesse num dia que você geralmente não tem emergência? Sabe? Algo Uhum. nesse sentido. Não, mas essa Outra dica coisa foi que ótima, também. porque isso não é emergência. É que quando a pessoa pede, eu falo, tá bom. Aí a pessoa fala, terça-noite? Aí eu falo, ai, tá É, bom. Aí depois eu vou ver o que eu tenho na agenda terça-noite. E daí Uma geralmente é uma coisa que coisa também pode pessoal. ajudar, uma coisa que também pode ajudar é você ter uma espécie de palestra base que, que é o que você fala em todo lugar, entendeu? Que é como se Tá. fosse uma introdução a tudo que você vai dizer personalizado depois. Porque isso pode te ajudar. Você fala assim, olha, eu só consigo fazer na segunda quinzena de maio com vocês. Mas não tem problema, vocês não precisam ficar esperando, porque eu tenho aqui uma aula online gravada justamente para poder ser introdutória, tal, eu te mando antes para você passar para o pessoal. Então isso já vai dando Uhum. até dando uma aquecida nos motores para a galera, sabe, sobre o assunto. Tá. Tá bom, Pode ser legal, ótimo. tá? É, então, é você estabelecer parâmetros para decisões com relação a projetos, nesse caso, né, de palestras, tudo, mas com relação a outros projetos também. Por exemplo, você falou, né, que em setembro você volta para a graduação, para pós-graduação. Não tem como saber ainda se vai ser presencial ou não, imagino que você já tenha tomado a vacina, né, por ser Aham, profissional da mas vai ser saúde. online. Vai ser online. Mas vai ser Essa online. turma vai ser online. Menos mal, porque pelo menos não tem a questão do deslocamento, né? Tá. Uhum. Em todos os lugares que você trabalha, tirando a questão da pesquisa, que eu imagino que não seja o caso, mas nas duas empresas, você comentou que na clínica você tem uma secretária, recepcionista, que te Não. ajuda, uma assistente? Não, Não, você não eu comentou que tenho, tem uma agora, pessoa. não, eu tenho uma assistente que agora ela está fazendo o agendamento dos pacientes novos. Tá. Ela faz Mas ela isso trabalha uma na vez por clínica. semana. Não, ela é uma colega, na verdade, que está me ajudando. Ah, entendi. Tá bom, tá bom. Nessa empresa que você faz palestras, etc., e você lida com palestrantes, como é a sua equipe? Ou é equipe? Basicamente, sou eu que. Basicamente. Não, na verdade a equipe sou eu, a minha sócia, que é uma pessoa 15 vezes mais ocupada do que eu, e o meu TI, que é mais psicólogo da equipe, que faz tudo, né? Ele é o faz Quantas tudo, não pessoas? sou eu. Uma só? Uma Por pessoa? enquanto, é uma pessoa só, por enquanto. Tá. Ele que despacha tudo, né? E daí você tem os palestrantes. Você Uhum. coordena. Quantos Sim. palestrantes são? Não, depende do tema. Como é Ah, uma. não é um Cada. time, assim. Não, não. A gente convida, né?
os palestrantes, então geralmente são as pessoas especialistas nas áreas que elas trabalham, no Brasil e no mundo. Então a parte internacional é mais difícil de coordenar, porque são pessoas bem mais velhas Sim. aí demanda uma outra logística, mas por enquanto a gente está trabalhando mais com a minha sócia. A minha sócia é a grande estrela da empresa, na verdade, porque ela é a maior autoridade no Brasil e uma das maiores no mundo. Então ela que Que faz a maior legal. parte, ela que faz a maior parte das palestras, ela que grava, né, os cursos e as palestras, e aí, em volta dela, a gente acaba chamando alguns profissionais que são nomes fortes na área que a gente está trabalhando aquele tema específico. Então, é Ah, esporádico eu contatar os profissionais. tá. E a parte de marketing? Bom, a Assim, redes parte de... sociais. A parte Ah, invisível, o volume invisível de a trabalho. parte invisível. Então, sou eu, supostamente. Supostamente é ótimo, Não, né? tá bom. Supostamente sou eu que deveria fazer, então eu venho me organizando para conseguir postar. Eu sou bem ruim em postar coisas, né? Falar ao vivo, assim. Eu gosto de dar aula, Você mas tá indo super bem. essa dinâmica aqui já me deixa com um certo. Fora da zona de conforto. Então, é total fora da zona de conforto, né? Mas geralmente sou eu, então eu tenho que me organizar também, ao menos para planejar o que vai ser postado naquele mês, e aí o meu TI faz ali o post, ou eu delego para alguém fazer, pego alguém temporariamente para fazer, mas quem precisa organizar a temática, né, daquela semana ou daquele post sou eu. Principalmente os posts pagos, toda a parte de remarketing, né? Essa E coisa você que aí faz isso também? misteriosa. Eu que dou os caminhos. Eu que tenho que Menina. pelo menos organizar e dizer assim, olha, essa semana para esse público, esse tipo de curso é bacana, porque como eu sou da área e eu que coordeno os cursos, eu sei mais ou menos o que o pessoal precisa. Então sou eu que reorganizo os cursos. Então, por exemplo, a gente tem cursos que é mais específico para psicólogo formado. A gente tem curso que é mais específico para psicólogo iniciante. E a gente tem curso que é para todos os profissionais de saúde. Então, eu preciso tirar um tempo por mês para ver o que a gente vai, naquele mês, Postar. postar, Divulgar, né? divulgar e fazer com campanhas. Então, por exemplo, o mês passado, acho que te dar um exemplo talvez ajude, né? O mês passado, a gente fez a semana do Covid. Então, na semana do Covid, eu tive 5 palestras e um fórum de discussão. Então, nessas 5 palestras, eram palestras que ficam no nosso canal do aluno. A gente tem uma central do aluno, que a gente começou a postar coisa gratuita. E eu comecei a abrir para a saúde integral. Então, eu tive aula de yoga, aula de reflexologia, aula de finanças. A gente está buscando essas parcerias com pessoas só top para falar de temas que concernem a vida, né? Que tocam a vida Uhum. de todo mundo, dos profissionais e etc. E aí teve um fórum de discussão com 3 grandes profissionais da área do luto, psiquiatras e etc., ao vivo, no qual eles discutiram mesmo o que está acontecendo agora. E como a gente pode se preparar para o que está vindo para frente. Então, tinha 3 pessoas super grandes, ao vivo, discutindo mesmo, né? Construindo conhecimento. Então, a gente tem, por exemplo, esses fóruns. Aí, todo mês, eu preciso elencar todos os cursos que a pessoa pode assistir para se preparar para esse fórum, por exemplo, e poder aproveitar o máximo possível, ter 3 pessoas super grandes discutindo ali ao vivo, poder perguntar. Então, eu tento fazer por mês, né? O que vai sair naquele mês que tem de especial, ou um curso novo que vai sair, e aí eu programo o mês a logística dos posts. Então, isso é uma coisa que tem que estar na minha agenda também, que agora eu estou fazendo assim, pelo nome da minha sócia, e a gente está indo. Eu brinco que a gente sobrevive pela fama. O pessoal Eu tá não, mas perguntando ela. e o pessoal tá perguntando e eu tô curiosa também. Eu quero saber qual é o canal para poder acompanhar. Tá bom, eu passo para vocês. Depois você quer que eu escreva aqui? Pode falar. Chama One Life Alive. One É Life uma Alive. plataforma. Uhum. Anotei aqui. Legal. Legal. Depois vocês dão Bom, feedback lá, hein, gente? Olha tá, eu tá bom, contando tá aqui, bom. contando o bastidor de como a gente E olha, organiza tudo isso. e aí na segunda empresa você falou que tem uma sócia que é a dos Isso, materiais. exato. Tá. Não é a Tem Ana mais Cláudia alguém na Quintana equipe? Arantes. A minha sócia é a Maria Helena Franco. Alguém perguntou aqui.
Então, na outra também, eu tenho uma outra sócia, e na outra, como a gente está ainda, a empresa ainda não saiu, a gente está caminhando com ela. Então, as minhas Tá. tarefas nesse momento é finalizar material e ficar ali em contato com o designer, né? Com o cara que está fazendo toda a parte gráfica do trabalho e as gráficas, enfim, a gente está começando a imprimir aí para poder montar e trazer esse material à vida. Então, eu Tá. tenho essa também. Consegui ter um panorama geral aqui para poder te ajudar. Então, bora Eba, lá. bora lá. Você vai ter coisas em todas essas frentes que têm fim e coisas que não têm fim, tá? Uhum, Então, você deve ter assistido já o módulo de planejamento de vida, né? uhum. E lá tem uma aula onde eu falo sobre responsabilidades atuais. Você se lembra dessa aula? Responsabilidade. Sim, o que precisa ser feito agora. Ó, vamos lá. Vamos dar uma Ou não. recapitulada. Vamos Não lá. lembro. São os seus papéis, basicamente profissionais, e você lista dentro de cada um deles as suas responsabilidades. Então, suponhamos que você, como psicóloga clínica, você vai ter algumas responsabilidades suas, certo? Uhum, sim. Então, a ideia é que você liste todas essas responsabilidades. Você vai fazer isso para todos os seus papéis. Você, como psicóloga clínica, você, como pesquisadora, professora, estudante, o seu papel na empresa de palestras e seu papel na empresa de materiais, tá? Você vai Tá, listar todas as suas responsabilidades. tá bom. Bom, depois de ter feito. Você está anotando? Pode anotar. Tô anotando. Não, pode falar, pode falar. Tá. Depois de ter feito isso, você vai dar uma segunda passada nessas responsabilidades e vai marcar com uma bolinha, já que você gosta de papel, né? Então você vai marcar com uma bolinha, uma estrelinha ou algo assim, aquilo que só você pode fazer. Que mesmo se Tá você bom. tivesse uma equipe de 500 pessoas, não daria para delegar porque só a Isabela pode fazer, tá? Tá bom. Então, fazendo isso, aí você fala assim, ah, Thaís, ótimo, parece fácil, mas aí o que que eu faço com tudo que não é estrelinha, que é a maioria? Nesse momento, talvez você não consiga delegar, mas pelo menos você tem noção do que é prioridade, que é aquilo que só você pode fazer. Porque com Uhum. base nisso, você já pode começar a olhar o quê? Os seus projetos. Então, você deve ter feito seu planejamento para o ano, você deve ter pensado em objetivos que talvez você queira alcançar em todas essas áreas profissionais suas, né? Então, objetivos que talvez você tenha com a clínica. Se você não pensou, eu recomendo que você faça o seguinte exercício de curto prazo, que é pensar assim, como que eu vejo a clínica em abril de 2023? Tá, Esse pode ser um exercício legal. Assim, levando em conta tudo que você quer fazer, tudo que você ainda não começou e que você quer colocar aí na sua vida, tá? Depois, você como professora, pesquisadora, em que cenário você quer estar vivendo em abril de 2023 com relação a esse papel? E pensar nisso para as outras duas empresas também, sabe? tá bom. Porque pensar sobre isso vai te ajudar a ter um panorama um pouquinho melhor sobre prioridades. Por que que esse exercício é importante? É um exercício gostoso de fazer quando você deita a cabeça no travesseiro para dormir, por exemplo? Sim, é uma delícia. Inclusive, já adormeci muitas vezes fazendo esse tipo de reflexão, porque é Uhum. gostoso. Mas vai servir de maneira prática para você analisar todos os seus projetos em andamento hoje e pensar o que faz sentido manter. Porque Uhum. talvez você tenha alguns projetos que você fale assim, não, eu quero fazer isso, só que antes eu tenho que terminar tal coisa, eu tenho que dar Sim. prioridade para tal coisa, tá? E eu sei que não é fácil fazer isso, porque no dia a dia, especialmente quem trabalha em alguma área tão compassiva como a sua, assim, a gente sempre quer ajudar, a gente sempre quer fazer as coisas. Eu Uhum. lembro que, claro que o meu trabalho nem se compara, né, em termos de importância com o seu nesse Ah, momento, não. O seu mas faz eu fazer o meu. então, mas O isso seu te faz eu fazer o alimenta, meu né? melhor. Mas te dando um exemplo, que eu acho que talvez você já tenha até visto em alguma live, mas quando começou a pandemia lá atrás, eu comecei a receber uma quantidade insana de demanda também. Muita empresa, muito veículo de imprensa, e era uma loucura. Até um momento que eu percebi que se eu aceitasse tudo, eu não ia conseguir fazer nada. Era tipo assim, para tudo e faz só isso, ou eu tenho que ter alguns critérios para falar não aqui. E aí eu peguei uma bela manhã lá de outono, né, bem no começo de abril lá, eu peguei e falei assim,
qual é o meu papel nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, com essa pandemia no mundo, como que eu posso ajudar as pessoas dentro daquilo que eu já faço. E Uhum. aí eu comecei a perceber que, por exemplo, o problema maior não era falar não para algo que eu queria fazer. O problema é que toda vez que eu falava sim, eu estava falando não para muitas outras coisas. E falando não para essas muitas outras coisas estava me doendo bastante, né? Então, assim, quando eu falava sim para uma palestra em uma instituição, numa ONG, por exemplo, ou numa escola que precisava muito, isso me deixava muito bem. Só que se eu fizesse só isso, eu estava falando não para outras coisas que também me faziam bem. Então a gente tem que achar um equilíbrio em cima disso, né? Então assim, eu ainda quero fazer entrevista, eu ainda quero fazer a palestra, eu ainda quero atender instituições, mas tem que ser de uma maneira que se encaixe na minha vida. Eu não estou sendo egoísta de fazer isso, mas é porque senão eu não consigo atender ninguém. Eu vou ter que falar não Uhum. para alguma coisa, alguma esfera da minha vida para conseguir falar sim para essas, né? Então, de certa maneira, assim, claro que você tem uma complexidade maior, porque vocês têm esses eventos, né, que pelo que eu entendi são mensais, né, com um monte de palestrantes, etc. Então, é uma complexidade maior quando a gente lida com outras pessoas, mas o Uhum. fato é que não dá para fazer tudo. Então, você tem que colocar alguns limites com relação à alocação do seu tempo, para você não ficar tão estafada. Então, você pode, de repente, escolher, eu, sempre que eu posso, de modo geral, eu não faço agendamentos pela manhã, por exemplo. Não é porque eu vou ficar dormindo até 11 horas. Mesmo porque quem me acompanha sabe como é minha rotina e tal. Mas é porque pela manhã eu trabalho em atividades que me demandam concentração, que eu preciso escrever, etc. Uhum. E eu preciso ter isso, porque uma manhã que eu agendo uma reunião, eu perco uma manhã desse trabalho que é importante. Então é claro que de repente tem uma coisa ou outra que eu tenho que fazer de manhã. A gente sabe como é, tipo, o palestrante só pode, a gravação só pode sentar, mas é exceção. Quando a exceção passa a ser a regra, Uhum. aí fica ruim para mim. Então você pode buscar alguns elementos na sua rotina que, Tá. que possam te ajudar nessa percepção. Então, assim, como que é a sua rotina hoje? Você consegue ter uma certa autonomia ou você fica muito dependente dos atendimentos, por exemplo? Como que funciona? Não, eu que controlo a minha agenda de atendimentos, né? Então eu tenho aqui os meus horários que eu estou no consultório. Eu acabo fazendo tudo por aqui, porque com esse monte de filho em casa fica um pouco impossível. Em casa eu fico na demanda da casa, né? E então eu faço tudo daqui. Então, na verdade, eu tenho controle sobre a minha agenda quando eu não tenho alguma emergência, né? Alguém que não está bem mesmo e que eu preciso atender e que é uma urgência. Tá, Mas fora isso, eu tenho total controle sobre a minha agenda. tá. Essas coisas todas que eu falei até agora foram para ajudar você em nível individual. Vamos falar da sua maior dor, que você citou umas 4 vezes, que é como, como eu faço follow-up da galera? Que você falou isso várias vezes, então eu entendo que seja a sua maior dor, É assim. a maior. Tá. Então, a primeira coisa é, você tem uma lista de todos os seus projetos em andamento? Então, todas as coisas que têm começo, meio e fim? Além dessas responsabilidades atuais, que são coisas que você sempre está cuidando e que eu recomendo que você Uhum. revise de tempos em tempos, geralmente uma vez por mês, até para você identificar novos Tá. projetos, é legal que você tenha. Você pode ter no seu caderno, você pode fazer em formato de mapa mental, enfim. Mas são coisas que nunca acabam. Por exemplo, atendimento na clínica. Esse é meu trabalho, eu faço sempre. Mas o atendimento com a paciente X pode ser um projeto, porque tem começo, meio e fim, entendeu? Tá? Uhum. Essa é a diferença. Atendimentos. Entendi. Agora, uma lista com todos os seus projetos em andamento, eles podem estar organizados por empresa, por área profissional sua, para facilitar. Você tem isso no seu caderno, por exemplo? Eu tenho em arquivos individuais. Então, Como assim? eu tenho, por exemplo, uma pasta com aquela empresa e o que tem que fazer, né? Então, eu tenho cada um arquivo. Então, por exemplo, curso Luto na Infância. Aí eu tenho lá em que pé eu tô, tenho já o que eu já fiz e que pé eu tô. E aí eu tenho isso para cada projeto em andamento, cada coisa que está em andamento. Mas eu não consigo reunir tudo isso para uma coisa só e ver justamente aonde que está, com quem está o quê. Então, por exemplo, o livro que eu escrevi está com o designer. Eu sei que está com ele, mas eu preciso finalizar a introdução.
Então eu sei Tá. que tá na minha cabeça, eu sei que tá com o design, eu não sei quando eu tenho que cobrar ele. Eu acabei de lembrar que eu preciso mandar uma mensagem. Anota, então. Olha, o que eu gostaria que você tentasse visualizar é um lugar onde você vai ter tudo o seu que Tá, está em andamento, que tem começo, meio e fim, um lugar, pode ser uma ferramenta, pode ser um caderno, pode ser uma pasta, enfim. Um lugar onde você tem tudo isso que está em andamento, que você consegue olhar, bater o olho ali e falar, tá tudo isso aqui em andamento e eu sei em que pé está. Esse é um ponto. Você tem que ter esse lugar. A gente não está discutindo ainda em que ferramenta, tá porque a gente bom. vai descobrir o que vai funcionar melhor para você. Agora, além de saber tudo que está em andamento, dentro desses projetos, assim, você tem coisas que você precisa fazer e tem coisas que outras pessoas estão fazendo, certo? Certo. No seu dia a dia, você tem que ser capaz de olhar para todas essas coisas que você tem que fazer e todas essas coisas que outras pessoas estão fazendo, certo? Uhum. Como que você costuma organizar as coisas que você precisa fazer? Sejam de projetos, sejam avulsas, sejam relacionadas a esses papéis profissionais que você tem, ou seja, essas ações mais recorrentes. Você costuma organizar no seu caderno isso? Ah, fica aqui na minha lista de tarefas. Tá, entendi, mas tá tudo aí. Acho que talvez seja geral demais. Realizar tal projeto. Não, então, porque aí que tá. Não tem problema você anotar no seu caderno, na sua lista de tarefas, o que você precisa fazer, contanto que você tem um lugar onde estão os projetos maiores, que daí você olha, e pode ser a cada 2 dias, o que você se achar melhor. Tem gente que prefere fazer uma vez por semana, tem gente que faz uma vez a cada 15 dias, a 10 dias, enfim. Com a frequência que você considerar ideal para você, você vai olhar esses projetos e tudo o que você tem que fazer, você vai puxar para sua lista de tarefas que está no caderno. Ah. Por exemplo, eu Entendeu? tenho o Para horário você das não ter que 8 às ficar 10 de olhando. sexta. Uhum. Das 8 às 10 de sexta, eu tenho um horário blocado, por enquanto, para eu revisar tudo isso. Então, o que você está sugerindo é que eu coloque tudo isso num lugar que eu visualize e aí eu vá vendo o que, que é para mim, é isso? Ó, tá muito legal que você consiga ter um horário blocado na sexta para fazer essa revisão, então, de todos os projetos. Só que Sim, quando você fizer essa revisão, você tem que lembrar que você não vai fazer a revisão todo dia. Então não adianta você tá. só olhar e falar que lindo, tá aqui. Não, você tem que colocar num lugar que no dia a dia você vai olhar para você poder fazer. Entendi, tá bom. Isso para as coisas que você precisa fazer, lembrando que algumas coisas entram na agenda e não no seu caderno, né? Mas eu acho que isso você já aprendeu a diferenciar que você falou. Sim, Beleza, já tá ótimo, porque só isso aí já foi uma mudança e tanto, né? total. Tá. Então, assim, porque no dia a dia você tem aí o seu caderno que você usa para sua lista de tarefas, tá com ele para lá e para cá, para lá e para cá. Se você tem que ficar consultando os seus projetos para saber em que pé as coisas estão, você vai ficar maluca. Então, assim, uma vez por semana, que nem você falou que você bloqueia a sua agenda na sexta de manhã para fazer isso, você revisa tudo e tudo Tá, que você precisa fazer, você passa para o seu caderno, para sua lista de tarefas no caderno. Porque no dia a dia você tá. vai consultar ela Ah, para saber o que entendi. fazer. Entendeu? E não o seu projeto. Você não precisa olhar os projetos todo dia. Você vai olhar só o Entendi. que você pode fazer já. Isso já Ai, que vai ótimo. mudar completamente a sua relação com a coisa toda. Da mesma maneira que você tem a sua lista de tarefas, você tem que ter a lista do que você vai fazer o follow-up, tá? Você pode usar o mesmo caderno? Pode, só que tem que estar separado das suas tarefas, porque não são tarefas suas, são tarefas que você tem que fazer o follow-up. Eu tô falando em termos de cadernos porque você falou que você prefere caderno. Mas você É. poderia fazer numa lista digital. O pessoal já está perguntando aqui, o que é aplicativo, e tal. Ai, É, eu então, abro muita pasta. Aí depois então, meu computador fica Rose, aparecendo aqui você uma pode usar biblioteca. qualquer aplicativo que gerencie listas. Por exemplo, quem me acompanha sabe que eu uso o Todoist. Você Não posso. pode usar, tá? Mas a Isabela, ela não usa, ela usa caderno. Então, por isso que a gente está discutindo as soluções analógicas nesse caso, tá? Então, talvez o que você pode fazer, eu não sei como está organizado o seu caderno, mas uma maneira legal é na frente, isso é muito época de escola que eu vou te falar. Na frente Total. você usa para suas tarefas, aí você vira de cabeça para baixo e atrás você começa fazendo o que for follow-up. Tá, entendi. O caderno de tarefas. O pessoal está perguntando se pode ser o Keep. Pode ser o Keep, gente. Tem ideia do que é?
É o Google Keep, é uma ferramenta do Google que você pode criar umas listinhas na tela, assim. Então, essa pode ser uma ideia. Então, da mesma maneira que quando você fizer essa revisão dos seus projetos na semana, você vai passar para o seu caderno as suas tarefas, virando do outro lado, você fez tarefas dos outros. Então, você coloca designer está fazendo tal coisa, tá? Porque isso vai te ajudar a fazer o acompanhamento. Agora, o pulo do gato vai ser você escolher um dia da semana para revisar essa lista de follow-up e cobrar quem você tem que cobrar. Tá. Dica: eu gosto de fazer isso na quinta-feira. Por que você acha? Que dá tempo de ver a resposta na sexta. Exatamente, porque se você mandar o e-mail na sexta-feira, por exemplo, para o cidadão uma mensagem, ele pode, ixi, nem vou responder, passa o final de semana e perdeu-se, já era. Então, quinta-feira não tem desculpa, porque ele tem a sexta-feira o dia inteiro ainda para te responder, entendeu? Uhum. Então, é legal, você pode escolher o dia que você quiser, tá? Eu tô te dando uma sugestão que pode ser na quinta. Mas você pode fazer na segunda-feira, por exemplo. Então, toda segunda-feira você pega, olha tudo que tá ali, que você tem que fazer o follow-up, e você olha, o designer tem que fazer tal coisa. Pô, mas eu pedi na sexta para ele, então não vou cobrar agora, porque não faz sentido, dá para esperar mais um pouco. Mas esse aqui, poxa, já faz 10 dias que eu pedi, então deixa eu mandar uma mensagem para ver como é que tá. Se você conseguir fazer isso, aos pouquinhos você vai alimentando essa lista e vai ficar mais fácil de você fazer esse follow-up. Mas você tem que colocar um lembrete recorrente na sua agenda para repetir toda semana, no dia que você escolher, fazer esse follow-up. É isso que vai te ajudar. E toda vez Tá. que você lembrar, às vezes você não precisa nem revisar lá os seus projetos, mas toda vez que você lembrar de algo que tá com alguém, que nem você lembrou agora, que tinha que pedir um negócio pro designer, sabe? Toda vez que você lembrar de algo que esteja com alguém, você vai e já anota na sua lista, tá bom? Tá. Facilita isso, Uhum. tá bom? Tá bom. A Raquel tá falando um ponto importante. Às vezes, uma vez por semana é muito tempo no meu caso. Se tiver que cobrar antes, daí você coloca na agenda o que você tem que cobrar. Entendeu? Tá. Tipo, não posso esperar até segunda-feira que vem para cobrar. Então, eu tenho que cobrar no máximo até quarta. Então, você coloca lá, quarta-feira, ligar pro fulano. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Você acha que isso já vai te ajudar? Nossa, muito. Agora clareou. O que acontece é que eu tava com tanta coisa aberta aqui no computador que eu tenho mania de, para cada coisa, abrir uma página. E aí depois eu falo, putz, Normal. se eu mostrar a tela do meu computador, você desmaia. Aí eu falo, gente, onde é Vamos que uma tá coisa de isso? cada Onde é que vez. tá isso? Vamos resolvendo uma Né? coisa de cada vez. Uma coisa E, de e cada aí eu resolvi vez, que tá? não é bom para mim computador. Assim, fazer no Word, eu fico fazendo no Word as coisas, e É. aí fica um monte de página de Word perdida aqui. Então, acho que eu prefiro o Olha, caderno. vamos lá. Outra coisa que você comentou foi do Evernote, de organizar as coisas lá e tal. O que pode valer a pena, não sei se você sabe, mas tem uma extensão do Google Chrome que chama Web Clipper, do Não. Evernote. Então, chama Web Clipper. Como que funciona? Se você identificar um artigo, pode ser que isso te ajude, tá? Não sei se você pesquisa muito artigo pela internet, se você Quase pesquisa nada. muito texto, acho que não faz parte, né, quase do seu trabalho. Mas o que acontece? Em vez de você ficar copiando e colando, salvando nos favoritos, você clica nesse botãozinho do Web Clipper, ele salva o texto inteiro no Evernote. Sim, é uma maravilha. Salva. Eu vou até anotar aqui para a gente fazer um tutorial disso lá para o nosso curso. Maravilhoso. Salva o Pedir texto. para Maluzinho, tutorial Web Clipper. Nossa, isso é. Eu tô Não, é simplesmente com maravilhoso, é fantástico. 18 textos de PDF aqui na minha tela do computador, de coisa que eu Então, baixei essa semana para ler. e você está engajada com o Evernote, você não está disposta a ir para outro aplicativo. Não, eu não estou engajada, eu estou perdida no Evernote. Eu abri, eu montei as pastas, e aí eu Tá, arrasto as coisas, não vai o tá. texto. Aí eu falei, É, oh! Aí eu desencanei. Eu falei, chega, vai ficar na tela do porque tem computador. outras ferramentas. Por exemplo, o pessoal estava falando do Notion, né, também. Também é uma boa ferramenta, só que essa do Web Clipper tem no Evernote. E aí eu acho que ela pode ser bem útil para você. O que eu queria recomendar? É que você tenha um caderno chamado Entrada para todas essas coisas que você salva e ainda não categorizou direito, sabe? Tá, Então, se você salvou alguma coisa da internet e tal. E que você tenha um caderno que seja arquivo mesmo, assim, um arquivão, e aí você categorize as coisas por etiquetas, por tags, tá?
Tá. Você sabe fazer isso no Evernote? Lá no workshop a gente ensina como faz lá no curso. Sim. Porque daí você cria, por exemplo, uma nota com um artigo sobre luto e para crianças. Você pode criar uma tag luto, crianças, sei lá, Uhum. artigo da universidade tal ou da pessoa tal. Você coloca as tags que você quiser. E daí na busca você consegue combinar essas tags para achar tudo que você precisa, sabe? Então, à Tá. medida que você vai colocando mais conteúdo, vai virando uma biblioteca mesmo para você pesquisar. É bem legal. Tá. Posso tirar uma dúvida do Evernote? Eu não Pode, sei claro. se o objetivo dele é esse, mas o que eu senti é assim, quando eu arrasto um texto, então, por exemplo, um texto desses que eu baixei, Tá. ele só aparece um link. É isso mesmo? Eu achei que ele guardava o texto inteiro. Ele Ah, aparece o link. E aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, ué, mas não era para estar o texto aqui? Como se fosse um papel, sabe? Uma sim, pastinha era de para estar. papel. É que, na Então eu acho que eu estou verdade, fazendo alguma coisa errada. eu acho que o que você tem que fazer. Deixa eu entrar no Evernote aqui para ver como que ele Vou aparece até na entrar no nota meu para te aqui, que ele falar. está olhando para minha cara aqui. Ah, ele tá te olhando? Então, Ele tá me bora olhar olhando junto. aqui, junto com os 18 textos que estão perdidos aqui na página do computador. Deixa eu fazer login aqui no meu. Eu vou entrar na versão web, que é a versão democrática, né? Porque cada computador pode ter uma versão instalada. Então, deixa ele carregar aqui. Aqui, ó. Ele abre um link. Quer ver, ó? Posso virar aqui a câmera rapidinho? Você Pode, consegue claro. ver? Ai, você Uhum. consegue ver? Ó. Quase não tá mostrando a página. Mas eu entendi já o que tá acontecendo. Você Tô esperando ele entendeu? Aí carregar ele aqui. vem o link aqui, ó. Live Curso Cecily Clica com o Saunders. botão esquerdo em cima desse link. Aí tem um baixar Aparece. aqui. Ai, o Ele Sal vai baixar o marcou. arquivo. Puxa, então, E- ele vai salvar, mas puxa o arquivo para dentro dele, da nota. Tenta puxar o arquivo para dentro da nota. Só para ver como. Porque em Não teoria vai. ele deveria carregar Deveria, sim. ele deveria abrir aqui direto, É, certo? A página, e não criar um é, link de Word. isso. Tá, então eu vou aprender a mexer direito. Ah, eu já entendi o que aconteceu. É que eu tô tentando abrir aqui, minha internet tá super ruim. Como eu tô usando o vídeo, aí a internet, eu não sei o que acontece aqui, tô do lado do roteador, mas eu tô esperando carregar o Evernote aqui pra ver. Mas eu acho que ele só mostra quando é PDF, assim, Entendi. abertinho, sabe? Não tenho certeza, eu tô tentando abrir aqui, daí eu te falo, tá? Tá, Mas a tá Dalva bom. mandou a Dalva mandou uma mensagem aqui falando para você escrever pro suporte que a gente te orienta passo a passo. Isso é verdade, tá? Então, se Ah, você legal. Tá quiser, bom, eu vou tentar fazer aqui. porque aqui eu tô esperando carregar o seu Evernote, enquanto ele não carrega, a gente vai falando. Tá bom. Mas seria essa Isso. recomendação e deixa eu ver aqui outra coisa que eu anotei para te falar enquanto isso. Ah, enquanto você estava falando dessa questão dos palestrantes, de coordenar horários, etc, etc, uma coisa que me veio à mente e anotei para te falar, não sei se você tem, é tipo uma checklist padrão para todos os palestrantes. Tem. Tem o Tem? Ah, vídeo, legal, tá bom. inclusive, de como gravar os vídeos, Ah, caso eles ótimo, queiram então tá gravar ótimo. em casa. A gente tem tudo bonitinho. Isso, isso eu fiz. Tô esperando ainda o Evernote carregar aqui. Deixa eu ver o que eu posso ir te falando nesse meio tempo. Você já tentou fazer um teste carregando um arquivo PDF na nota do Evernote para ver como aparece? Deixa eu ver. Ele abriu, deixa eu criar uma nova Olha, nota. as casinhas aqui eu criei todas, super bonito. Conteúdo live, com projetos em andamento, projetos em espera, que eu coloquei em cada um. Só Deus sabe, vamos ver se eu tenho algum aqui. Referência. Bom, deixa eu puxar aqui esses 1000 textos que eu tenho abertos aqui no meu computador, ver se puxando Eu algum. vou puxar um PDF aqui, ele Um carregou, PDF. vamos ver. O Deixa eu PDF ver ele aqui. carrega inteiro. Agora eu vou tentar fazer isso com um Ah, arquivo de carregou. texto. O PDF carregou. Ele Eu tô abriu achando aqui. que é justamente essa questão de. Olha, Deixa eu procurar. deveria abrir assim, não? Olha só, Thaís, Peraí, consegue cadê? ver? Aqui, ó. Abaixa um pouco Ele, mais. ele abriu Isso, o isso. PDF, que é Adult Attachment, tá vendo? Aí ele abriu o Aham, texto sim, mesmo. Deixa eu ver se sim. tá inteiro. Tá inteiro. Então, exatamente, quando é o PDF, abre. Uma coisa que você pode fazer, se não for te dar trabalho demais, é Salvar em você PDF. salvar em PDF, daí você carrega, eu abri aqui, eu fiz exatamente aqui, ó.
Eu subi um texto do Word, ele fica só o link mesmo. Mas Tá, quando é um então. PDF, ele aparece embaixo. Então, uma coisa que pode ser útil é você coloca o arquivo Word aqui, porque caso você precise editar, você tem o Word, mas você coloca o arquivo em texto só para leitura aqui embaixo. Então, Tá isso bom. pode ser uma maneira de fazer, tá? Tá, Tá bom? tá bom. Mas assim, não sei se é um trabalhinho a mais, né? É chato, Não, né? mas aí acho que aí o que você falou, porque a maioria do que eu estava tentando organizar aqui são words pela metade. Então, coisas que eu ainda estou trabalhando, né? Então, formatação de texto, escrevendo ainda artigos pela metade, que ainda estou no meio. Então, talvez eu passe para o Evernote só quando tiver pronto, né? Eu passo em PDF quando ele estiver pronto e guardo. Eu posso deixar ele em Sim. Word enquanto ele está em trabalho, né? Enquanto ele está sendo mexido Não, e ainda. também, nada impede que você armazene também ele, o Word aqui, você coloca como versão 1, daí você baixa, salva como versão 2 e por aí vai. Também pode ser um Uhum, lugar onde você está centralizando. E eu acabei de ver tá. também que se você, no mesmo botão que você clicou para baixar o arquivo do Word, se você clicar no de PDF, você pode mudar a visualização dele para aparecer só como anexo, não aparece o texto se você quiser. Entendi. Tá bom. Acho que isso vai ajudar bastante a organizar, principalmente esse 1 milhão de textos aqui, de arquivos Deixa eu de. só responder para o pessoal que está super Claro. aflito aqui nos comentários. Pessoal, ela tá falando de um arquivo Word, é um anexo específico. Não é sobre copiar o texto, etc. Então o pessoal tá falando, usa o WebClipper, que daí copia o texto inteiro, mas é que ela tá falando de um arquivo específico em Word. Esse é o nosso drama, que o Evernote, ele não, a gente não tá falando de copiar e colar, ela tá falando sobre salvar um doc.doc dentro do Evernote, daí ele não aparece a página, né? Ele aparece como arquivo anexo só, e que se for como PDF ele aparece para leitura, né? É isso que a gente estava discutindo. Tá, que mais, Isabela? Como que eu posso te ajudar mais? Deixa eu ver. Nossa, eu acho que essa história aqui do caderno, eu já estou sonhando com o caderno que eu vou comprar. Eu e meu amor por papelaria para fazer os projetos. Ai, 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 ai. Porque É uma eu boa, realmente acho que porque para essa você é a conseguir. maior dificuldade, né? É E vou te conseguir. falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. Se você. Uma coisa que eu tenho, por exemplo, como eu te falei, eu uso o Todoist para as listas, né? E na minha lista de follow-up, eu categorizo por pessoal, profissional, equipe. E eu tenho uma, por exemplo, teve uma pessoa que começou a trabalhar com a gente recentemente, que é a Ana Luísa, você deve ter até conversado com ela já. Uhum. E aí, todos os dias, eu estou fazendo uma conversa com ela para ela pegar uma responsabilidade nova. Então, a gente repassa essa responsabilidade, eu ensino para ela como tem que fazer e acabou, já é sua, toma que o filho é teu, entendeu? Uhum. Então, é para ter esse cuidado de delegar, porque quando a gente delega, a gente é um trabalho a mais, não é só passar para a pessoa às vezes, não está na sua cabeça para saber como você quer, né? Então, tem esse trabalho de passar. Uma vez que passe, eu tenho, então, dentro da minha lista de follow-up, os projetos que estão com ela. E daí é uma categoria. E daí eu vou listando todos os projetos que já estão com ela ali dentro, para eu fazer esse acompanhamento. Entendeu? Entendi. Então, isso pode te ajudar quando você for começar o trabalho com uma sócia nova, quando você trouxer alguma pessoa para sua equipe. Você vai delegando as responsabilidades e você vai colocando numa lista com o nome da pessoa para facilitar essa revisão quando você estiver com ela Ah. também. E onde você põe, por exemplo, você faz posts e etc. Onde você salva esses posts do mês que vem? Você põe nessa lista de Ah, tarefas, fazer os posts, aí quando o você planejamento, você risca, o diz? O planejamento, planejamento? isso, o planejamento dos Tá. posts. Eu estava fazendo no Trello, que é uma ferramenta que permite quadros e tal, e eu estou migrando esses quadros para o Notion. Mas eu já fiz no Evernote também. Na verdade, assim, é você ter um espaço onde você chame de calendário editorial e você coloque toda essa programação, sabe? Você pode fazer na agenda Ah, do Google. Talvez pode ser uma boa fazer na agenda do Google para você, já que a você se agenda do habituou com a Google eu agenda do mexo Google. melhor. Você pode criar uma agenda lá dentro que seja, sabe, calendário de marketing, calendário editorial, que daí você marca e desmarca conforme você quiser ver ou não. Porque Entendi. dentro Isso é da bom. agenda do Google você pode escrever também na parte de descrição do evento e também pode subir anexo, se for o caso, sabe? Uhum. Mas olha, sinceramente, com o passar do tempo, vale a pena você investir em algumas ferramentas de automatização. Como o que, por Então, por exemplo? exemplo,
por exemplo, no Instagram, você tem o estúdio de criação do Facebook ou uma ferramenta que eu uso que chama MLabs, mas tem outras, tá? De agendamento. Então, que você, por exemplo, pega um dia da semana e você fala, vou agendar todas as imagens do Instagram essa semana. E plá, você agenda tudo de uma vez e vai entrando ao longo da semana Ah, no não, mas é que não agendamento que sou você eu que fez. faço o design do post. Eu Ah, ponho só ou o conteúdo cru, porque imagina que eu vou conseguir fazer uma imagem com a do web habilidade. Já vi aham, que aham. não é para mim, é separada. Então, é só delegar o Ah, mas conteúdo melhor ainda, mesmo tem do outra que. pessoa fazendo pra você, então você Não, já tá total, delegando essa imagina. parte. Eu ia passar a semana inteira para Entendi. fazer uma semana de post, eu ia passar o dia inteiro fazendo isso, É, não é minha praia. tá. Então, Tá bom. Tá, é, então assim, então. pode ser útil realmente fazer na agenda do Google, porque você pode compartilhar com as pessoas. Sim, sim, é uma boa ideia. Calendário de É, marketing, agenda do pode Google. ser. Acho Aí, que por era exemplo, isso. você agenda assim, dia tal, vai ter um post tal. Aí você coloca assim, post Instagram sobre tal assunto, e daí você convida a pessoa, como se fosse uma reunião, sabe? E porque daí ela recebe lá na Uhum. agenda dela que esse post vai entrar no dia, a pessoa que faz o post, entendeu? Ótimo, perfeito. Nossa, Tá? acho que agora dá para juntar tudo. Tem coisa pra fazer aí, hein? E como trabalhar com o que ficou postergado? Eu estava lendo o seu post hoje, no intervalo de um paciente aqui, de como lidar Aham. quando você não faz na agenda o que está na agenda e passou, É, né? Entrou, em vez de você vai é, jogando para assim, frente, né? Assim, Onde você vai pondo. no dia seguinte, imediatamente você já vê se você consegue repriorizar no próprio dia. Porque às vezes você não faz, mas era uma coisa urgente para aquele dia. Aí você fala, já passou, agora já Já era. foi, Tipo, já foi. Não sei tem lá, um exemplo jantar, muito já foi. besta. Foi a pizza. É isso, sabe alguma coisa Mais nesse ou menos sentido? essa, em Sim, sim, casa tipo, funciona assim. passou, É. passou. Passou. Uhum. Então, você vai avaliar se ainda faz sentido fazer. Se ainda fizer sentido fazer, você veja se você pode fazer nesse próprio dia seguinte mesmo, ou se não, se você vai colocar para um outro momento. É assim que eu faço. A gente tem que Uhum. se cobrar menos nesses momentos, porque é tanta coisa para todo mundo fazer que acho que tá todo mundo um pouco mais compreensivo também, sabe? Claro. Então, cara, se eu não fiz, a pessoa sabe que você é produtiva, que você faz coisa pra caramba, Isabela. Então, se por Uhum. acaso você não fez, Sim. foi porque realmente não deu, entendeu? Então, fala pra pessoa, olha, realmente não consegui fazer, etc. Vamos remarcar, eu consigo, daí já dá a sugestão, sabe? Consigo amanhã, depois de amanhã, não sei o que lá. Ou Uhum. você precisa pra hoje, me fala, né? Então, é ir renegociando mesmo, com você mesmo, Tá. né? Quando for só com você e com as outras pessoas. Mas Uhum. assim, Isabela, para te falar, eu gostei muito de falar com você porque, de certa Ai, maneira, vi vários pontos em comum que a gente tem na nossa trajetória, uhum. assim, né? De negócio de palestra, e vai para lá, e fuso horário com o pessoal de fora. Então, penso que eu posso te ajudar ainda. Então, entre em contato para a gente poder. Eu sei que você tem algumas questões que talvez você não quisesse expor aqui. Me escreve, a gente vai conversando, tá? Uhum. Para eu poder te ajudar. E Tá pode bom. usar o nosso suporte à vontade. Nossa, qualquer dúvida que você tiver com o Evernote e tudo, a gente super tá aqui para ajudar. A gente elabora tutoriais em cima das dúvidas dos alunos, então, isso mesmo que você falou, como usar o Web Clipper, já vou pedir para a Malu fazer um tutorial mostrando, porque é simples, mas é legal a gente ver ali num vídeo que seja de 1 minuto explicando como faz, já ajuda, né? Então, Muito. Eu que gostei demais. eu não sei, tem alguma coisa que você gostaria de falar ainda que a gente não falou, assim, para encerrar? Nossa, assim, de Que pronto, eu tô já aqui passou uma hora, pensando na. eu nem percebi, mas acabei de ver que já passou até de uma Pois hora. é, Falei, eu tô nossa, aqui falando, ai caramba! meu Deus, já estourei o tempo aqui de tanto que eu falei, Não, tanta não coisa estourou para nada. organizar, né? Mas eu acho que o principal era realmente isso do gerenciamento dos projetos, porque para alguém que nunca, assim, eu sou puquiana, né? Não sei se isso te diz alguma coisa. Eu sou filha da PUC, 20 anos dentro da PUC. Eu costumo brincar que filhos Caramba. da PUC têm uma forma de fazer as coisas assim, sabe? A gente vai fazendo e a gente conhece todo mundo, e aí vai levando, e aí marca a live, e aí vai em cima, e aí solta o material em cima. A gente tem um jeito mesmo de funcionar, que é nosso, né? Eu brinco, é nosso no mestrado, no doutorado, os professores estão acostumados. Aí eu fui estudar nos Estados Unidos, tomei um choque de realidade, né? Com essa Que coisa são do super. planejamento. Imagina, eu fui estar em Harvard, tipo, pá, Nossa, 10 que anos atrás, demais! Que essa experiência história, maravilhosa. mas essa história de online lá, era tudo online, era tudo, tinha que postar direitinho, não podia ter uma vírgula fora, se atrasasse meia hora de mandar o trabalho,
era uma tortura. E eu falava, gente, eu que vim daquele jeito mais, ok, vamos lá, não deu para fazer, a gente passa para a semana seguinte. E lá, imagina, né? Se eu entregasse um trabalho, eu É. tinha que levar um atestado médico escrito, comprovado. Eu levei um choque de Protocolado, tá? protocolado. Tipo, então, eu levei um choque de Sim. realidade. Então, acho que este modo de funcionar já era meu, Isabela, da vida. Eu sou assim na vida, por isso que eu também dou conta de fazer tanta coisa que eu vou fazendo, as coisas que vão caindo. Mas eu acho que pela primeira vez, assim, desde o ano passado, talvez pelo momento de carreira, né, pela responsabilidade, eu sempre fui muito responsável, mas acho que vai aumentando, muitos alunos, muitos supervisionando, aí a gente vai, você sabe bem como é que é, a gente já vai angariando um outro patamar, escrever artigo, contatar pessoas que já estão Sim. no outro nível. E aí eu falei, gente, não dá para eu ser a Isabela da PUC que eu sou, né? De chinelo, de tudo assim, uou! E aí eu falei, não, preciso dar uma organizada na vida até para isso, assim, para ter as coisas mais organizadas, os filhos, né? São muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Então eu percebi que se eu quisesse alavancar alguns projetos que eu sempre sonhei em fazer e que eu acho que em termos de maturidade profissional eu já estou um pouquinho mais pronta, né? A gente está sempre longe de estar pronta, né, Thaís? A gente sempre vai É. nessa busca de aprimoramento e de buscar coisas novas, mas acho que nesse momento profissional de amadurecimento eu falei, não, peraí, são 20 anos quase de carreira, E né? outra também, à medida que você for aumentando o seu faturamento, veja as contratações como investimento que você faz, porque são pessoas Uhum, que vão ajudar no crescimento mesmo da própria empresa e também sim, é na sua dedicação de tempo para coisas importantes para você. Então, assim, eu exato. acho, eu amei esse papo, eu queria ficar aqui mais uma hora, mais Eu 2 horas também. conversando. Trocando Não figurinha. Onde você acaba pôs a aqui, Ayurveda na não sua acaba vida? aqui. Como é que você está Poxa estudando? vida, tá vendo? Olha, vamos continuar esse papo no backstage aqui atrás para eu poder te ajudar. E eu tenho certeza que você vai me ajudar com muitas coisas também. Esse bate-papo vai ser uma via de mão dupla aí. E depois a gente marcar o café na PUC quando pudermos, não é mesmo? E Oba! que mais? Que mais? Que mais? Adoramos. Porque é a segunda Ah, eu acho que é casa. isso. Eu acho que é isso, assim, vamos continuar essa conversa. Eu sei que tem outras coisas até para eu poder te ajudar, assim, né, e a gente ter essa troca. Mas eu Vai ser adorei conversar com você, maravilhoso. foi Eu que muito adorei. legal. Muita coisa para Obrigada. você fazer aí, hein? Então espero que tenha te ajudado de alguma Não, maneira. já mandei um WhatsApp aqui pro marido. Falei, segura aí que eu não chego. Agora eu vou sentar aqui com toda essa Legal. papelada em volta aqui. Vou dar uma Não. focada para amanhã eu já Vai acordar um fazendo pouco aos mais pouquinhos, tranquila. tudo isso que a gente conversou aqui, vai fazendo aos pouquinhos e já vai te aliviar bastante, em vários Obrigada. sentidos, assim, com arquivos, com o pessoal, tudo, tá bom? Nossa, que público bacana o seu, né? Tô vendo os comentários. Obrigado vocês por escutarem, darem opinião, Pessoal. Sim, eu vou perguntarem. A gente acompanhando morre de aqui o vergonha. chat e tentando, né, gerenciar a pergunta com o respiro do convidado, tudo. Eu falei, Mas gente, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu fiquei um mês. Ai, será que eu me candidato? Que vergonha, assim, né? A gente expor. Tão na carne, assim, todos. A gente que é psicólogo, que tem essa mania de não se expor tanto, né? Aí eu falei, nossa, lá vou eu falar que eu sou mais desorganizada que tudo caindo na cabeça. Aí eu brinco, não, mas meus pacientes vêm no meu imagina. consultório, estão vendo aqui, eles vêm aqui, sabem como é que Hum, funciona a dinâmica ah, aqui. Então tá tudo bem, tá e, todo mundo no mesmo e não é, barco. é isso, sabe, Isabela? Eu acho que é essa questão. Todo mundo tá fazendo coisa pra caramba e É, nesse momento que a gente tá vivendo com um trabalho tão sensível como o seu, não tem como você não estar não fazendo tem. todas essas coisas. Então, independente de Exato. ser super organizado ou não ser organizado ou ser organizado, a gente sempre tem pontos a melhorar na nossa nosso Claro. gerenciamento do todo. Então, assim, não tem vergonha Nossa. nenhuma e Não, e aí foi muito obrigada por ter engraçado. superado esse desafio de estar aqui. Então, Não, e obrigada sabe qual mesmo. era o meu maior medo, Thaís? Eu falei, a hora que eu falar pra ela tudo que eu faço, ela vai olhar pra minha cara e vai dizer assim, querida, não dá. Aí eu vou ter que olhar pra ela e falar assim, mas eu já assumi, agora eu tenho que fazer. Esse foi Sim, o mas medo. Eu falei, ela vai olhar e falar assim, ó, esquece que o dia só tem 24 horas, você não vai dar conta. Aí eu falei, meu, como é que eu vou responder pra ela com toda a educação de que assim, obrigada, mas assim, eu vou ter que fazer acontecer, mas porque são coisas que eu assumi e que fazem parte desse momento que eu tô, e eu vou ter que fazer do da seu conta de um jeito, propósito, né? com certeza. Eu Exato. sou a favor, eu acho o seguinte, que a gente não é capaz de dar conta de tudo, isso é claro. Mas dá pra gente fazer todas as coisas que a gente quer, Sim. talvez numa frequência menor, talvez numa quantidade menor. Então, assim, eu quero que você continue chovendo aí, né,
na sua comunidade, ajudando as pessoas, tudo, mas talvez você não consiga fazer numa imensa quantidade de uma só vez. Então Exato. tem que espalhar Uhum. melhor essa manteiga vegana no pão, entendeu? Mais ou menos isso. Não, mas essa dica que você deu de início, de estabelecer os critérios, eu acho que foi a que aquietou meu coração agora, assim, porque Sim, essa ideia de que, assim, tá, então eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, contanto que eu estabeleça esses critérios, e nem tudo é emergência, né? Ainda que estamos num período que suscita esta urgência, eu poder dar uma palestra ou dar um curso ali dali um mês ou dali 15 dias, eu não preciso não ir jantar em casa, não é uma urgência. Eu sei bem o que é urgência e emergência aqui no meu consultório, é a minha prioridade, são meus exatamente. pacientes sempre. Né? Eu sempre digo, a prioridade são os pacientes que estão sob a minha tutela, sob o meu cuidado, sempre. Então, assim, isso é claro para mim. Todo o resto que eu consigo gerenciar em volta, que são projetos meus ou mesmo para outras pessoas, eles têm que esperar. Então, se cai a casa, tem que esperar. Quantas vezes eu falei, olha, não vou poder dar essa entrevista, não vou poder fazer essa live, porque eu tenho É. paciente, eu nunca desmarco um paciente em nome dessas outras coisas. Então, eu acho que essa ideia do estabelecer os critérios foi extremamente, assim, me deu uma luz, assim, pá, agora eu vou estabelecer os critérios. Então, adorei, muito obrigada, você é muito gentil, né? Eu agradeço Eu a que todo mundo aí que agradeço. Eu compartilhou e foi muito fico legal. feliz por ter ajudado. Muito legal mesmo. E vou Muito, dar uma explorada para conhecer mais do trabalho, porque eu fiquei curiosa. tá bom, tá Quero, bom. quero, quero acompanhar. E agora eu Tá vou bom? postando lá no curso as evoluções que eu fiz aqui dos E módulos, a hora escreve que eu... pra gente, me escreve. A gente vai falando sobre outras questões também. No que eu puder ajudar, tô aqui, tá bom? Tá joia, muito obrigada. Tchau, gente, Um beijo, viu? obrigada. Um beijo, Beijo boa pra você. Boa noite. noite. Tchau.